Bom, pessoal, vou falar hoje a respeito do... Deixa eu só zerar aqui. A respeito do tema 1, né? Desse último, colocaram o último bimestre aí do ano, né? Sobre a teoria geral da pena. Utilizando o material do professor Ricardo. A sanção penal. O que é a sanção penal? Sanção penal é a resposta estatal no exercício do ius puniendi, o direito de punir, e após o devido processo legal, ao responsável pela prática de um crime ou de uma contravenção penal. É a resposta do Estado contra aquele sujeito que decide, que comete algum crime ou uma contravenção penal. Essa sanção penal é dividida em duas. Na sanção penal que são as penas e a outra é a medida de segurança. As penas e as medidas de segurança são as respostas estatais àqueles que violaram as regras de sociedade, que violaram a tipificação penal, que violaram o Código Penal. Então, a gente que cometeu um crime tipificado no Código Penal, o Estado tem o dever de punir esses sujeitos. As finalidades da pena. Finalidades da pena são utilizadas teorias que relacionam-se intimamente com as finalidades da pena. Vamos dizer assim, as teorias vão explicar as finalidades que as penas têm, que a pena tem para com a sociedade. A teoria absoluta é finalidade retributiva. A teoria absoluta tem apenas a finalidade de punir. Ela não se preocupa com a readaptação do sujeito para a sociedade e nem com a prevenção para que ocorram outros crimes. Ela tem unicamente a finalidade de punição, punir. Ela atua como instrumento de vingança do Estado contra o criminoso. Funciona meramente com o intuito de castigá-lo. Então, pensou em teoria absoluta? É aquela que tem a finalidade de punição, castigar o infrator penal. A pena configura mais um instrumento de vingança do que uma justiça praticamente dita. Já a teoria relativa e finalidades preventivas, ela consiste em prevenir, evitar a prática de novas infrações penais. Ela divide-se em prevenção geral e prevenção especial. Prevenção geral é destinada à sociedade, é uma de maneira geral, como o próprio nome diz, né? Prevenção geral, destinada a toda a sociedade de uma maneira geral. Ela subdivide-se em positiva e negativa. Prevenção geral positiva consiste em demonstrar e reafirmar a existência, a validade e a eficácia do direito penal, demonstrando assim a força e a autoridade que o direito penal tem. Já a prevenção geral negativa tem o propósito de criar medo nas pessoas, fazendo com que essas pessoas se afastem da prática do crime. Se afastam da prática do crime com medo do direito penal. É o direito penal do terror, na medida que serve de exemplo para coagir outras pessoas com a ameaça de uma pena grave, implacável e da qual não pode escapar. Então, a positiva reafirma a existência do direito penal. Bom, tem o direito penal aqui. Se você ter uma conduta contrária à sociedade e que se encaixe ao direito penal, o direito penal está aqui para agir. Já na negativa,
é criar medo no agente. Se você fizer algo que tiver tipificado no Código Penal, vai ser castigá-lo severamente. Essa é a prevenção geral da teoria relativa, que tem as finalidades preventivas. Já a prevenção especial, vamos dizer assim, especial específica, vou colocar do especial puxar para específica, é direcionada à pessoa do condenado. Subdivide-se também, como a prevenção geral, em positiva e negativa. Positiva, ele preocupa-se com a ressocialização do criminoso para com a sociedade. Já a negativa, intimidar o condenado, para que ele não torne a ofender a lei penal, é impedir a reincidência. Então a positiva, vamos dizer assim, mais leve, é a ressocialização do condenado. A negativa, vamos intimidar o condenado para que ele não faça mais, para que não cometa mais crime. E temos aqui a teoria mista, que é a tríplice finalidade, que está consagrada no artigo 59 do Código Penal. A pena deve simultaneamente, juntos, castigar o condenado pelo mal praticado e evitar a prática de novos crimes. Vamos dizer, castigar e evitar novos crimes, tanto em relação ao criminoso, específica, como no tocante à sociedade. No tocante a... que é geral. A pena, assim, assume a tríplice aspecto: a retribuição, a prevenção geral, que é para toda a sociedade, e a prevenção especial, que é relacionado ao condenado. Lembrando que a finalidade nesse aspecto, retribuição, é destinada à punição do condenado. Então, tríplice aspecto: retribuição, punição do condenado; prevenção geral, prevenção relacionada à sociedade; e prevenção especial relacionada à pessoa do condenado. Então, recapitulando aqui, vamos assim: teoria absoluta, finalidade retributiva é castigar o condenado. Na teoria relativa, já tem uma finalidade mais amenas, vamos dizer assim, é a preventiva, evitar novas infrações penais. Na prevenção geral, que é dirigida aos demais membros da sociedade como uma forma geral, né? A negativa é contra estimular potenciais criminosos. Na positiva, é demonstrar a vigência da lei penal. A lei penal está aqui. Se você agir de forma que tipifica o Código Penal, será punido. Na prevenção especial, que é destinada à específica à pessoa do condenado, a negativa é evitar a reincidência. Já a positiva é a ressocialização desse condenado fazendo parte da sociedade. Os princípios da pena. Temos princípios da reserva legal ou estrita legalidade. Está no artigo 5º dos Direitos Fundamentais da Constituição Federal, no inciso 39, e no artigo 1º do Código Penal. Não haverá pena sem prévia cominação legal. Somente a lei pode cominar a pena. Se o agente comete uma conduta e essa conduta não está tipificada com as suas devidas penas, então é nulo, não existirá, não haverá, como diz o artigo 1º do Código Penal. Não haverá pena sem que exista já ela tipificada no Código Penal. O princípio da anterioridade também vai ao mesmo... os artigos, né? Que é o artigo 5º, 39 da Constituição Federal e no artigo 1º também do Código Penal. Pois a pena deve ser anterior ao crime praticado.
Não é uma conduta de um agente que cometeu algo que a sociedade não goste hoje. Amanhã, o legislador vai lá e tipifica uma pena, faz uma tipificação penal, um artigo destinado àquela pena que o agente cometeu no dia anterior. Não. O princípio da anterioridade a pena deve ser anterior ao crime praticado. Mesma coisa do princípio da reserva legal ou estrita legalidade, onde não haverá pena sem prévia cominação legal. Somente a lei, o legislador, pode cominar a pena. Isso antes do ato da conduta praticada pelo agente. O princípio da personalidade está no artigo 5º, no inciso, vamos ver, acho que é 45 da Constituição Federal. A pena não pode ultrapassar da pessoa do condenado. Veremos. O Joãozinho cometeu um crime. Vai lá o Estado para punir. Vamos dizer que Joãozinho cometeu um crime hoje, amanhã por alguma coisa, por uma morte natural, venha morrer, né? Uma morte natural venha morrer, tá? Mas tá. O Joãozinho cometeu um crime hoje, amanhã por algum ataque cardíaco venha morrer. Daí o Estado vem, calma aí, esse Joãozinho cometeu crime, vamos punir então a esposa, o esposo dele, o filho, filha, tio, tia. Não se pode fazer no Código Penal. O princípio da personalidade, a pena não pode ultrapassar da pessoa do condenado. Então, é somente aquele agente que cometeu a conduta criminosa. Não pode passar para parentes, irmãos, cônjuges, etc. O princípio da individualização da pena está no artigo 5º também, no inciso, lá vai eu, 46, salvo engano, tá? Sou muito ruim no algoritmo. A pena deve ser individualizada e não padronizada. Esse princípio da individualização da pena, bem, se focar bem no nome do princípio, também é fácil de entender. Individualização da pena. Se várias pessoas cometeram crime, vou citar aqui sem levar para A ou para B, para a direita ou para a esquerda, tá? Vamos dizer que no 8 de janeiro, nem sei o ano, o suposto golpe de Estado ou o golpe de Estado, como quiserem entender. Várias pessoas estavam lá, invadiram o palácio lá do Planalto, Poder Legislativo, não sei se invadiram o Poder Judiciário. Enfim, invadiram lá, vandalizaram tudinho lá. Não se pode pegar aquele conjunto de pessoas e falar assim, prendemos tudo, vamos colocar eles como crime X, todos juntos. Não. Vai ter que pegar Joãozinho, Maria, José, Débora, Rodrigues, Mário, Ana Maria e assim por diante. Cada um tem que ter sua individualização da pena. Não pode pegar aquele bolo, colocar tudo numa caçapa e punir ele de maneira geral. Não. Tem que ser um por um. O princípio da proporcionalidade. A pena tem que ser proporcional ao crime praticado. A resposta penal deve ser justa e suficiente para cumprir o papel de reprovação do ilícito, bem como para prevenir novas infrações penais. Então, o agente cometeu um crime, a pena deve ser proporcional a este crime. Vamos, por exemplo, assim, vamos supor a pessoa cometeu um furto e vamos punir ela com 30 anos, que é a pena, se eu não salvo engano, é a pena máxima do artigo 121, matar alguém, ou do homicídio. Não pode, não é proporcional, né? Então, é o princípio da proporcionalidade. A pena tem que ser proporcional ao que o agente cometeu, a conduta criminosa do agente. O princípio da humanidade, consagrado no artigo 5º, né, os direitos fundamentais, lá vai eu no inciso 47, salvo engano, da Constituição Federal. No Brasil é proibido penas cruéis ou degradantes. Então,
como vamos punir um criminoso que seja, dos mais vagabundos que seja, vamos dizer assim, de maneira cruel. Ali há um ser humano, ele é um ser humano e assim deve ser tratado. Fazendo parte também desse princípio da humanidade, existe também o princípio da proibição da pena indigna, também, que é tratar as pessoas como humano, como elas são pessoas, têm que ser humanizadas. O princípio da proibição da pena indigna é o desdobramento lógico da humanização das penas, vista anteriormente. A ninguém pode ser imposta pena ofensiva à dignidade humana. As penas devem respeitar os direitos fundamentais do condenado enquanto ser humano. Bom, é um ser humano que está ali e o assim deve ser respeitado. Não deve ser penas cruéis, degradantes. Até mais para frente vamos ver pena de ser tratado como escravos, vamos dizer assim, e assim por diante. Combinação das penas. Combinação das penas está no artigo 53 do Código Penal. As penas privativas de liberdade têm seus limites estabelecidos na sanção correspondente a cada tipo legal de crime. Tá. É a combinação e a previsão da pena em abstrato. Essa pena de abstrato, se vocês pegarem o Código Penal e darem uma olhada, vamos lá no artigo 121. Homicídio, que é matar alguém. Tipificação, matar alguém. Daí, abaixo dela vai estar escrito pena de 6 a 30 anos, eu não sei bem, não estou com ele aqui na mão. Estou sim. Reclusão de 6 a 20 anos, 20 anos, eu estava falando 30, é 20 anos. Essa pena, a sanção que está debaixo da tipificação penal, esse é o preceito secundário, tá bom? Então, a combinação das penas sempre estará no preceito secundário do tipo penal. As espécies de combinação. As espécies de combinação são divididas em 4 tipos, né? Combinação isolada, vamos lá. Isolada vem de sozinho, sem ninguém, isolado. Então, combinação isolada. A lei prevê uma única pena no seu preceito secundário. Ou penas privativas de liberdade, que pode ser a de detenção ou reclusão. E também pode ser uma multa. Então, vai ser uma única pena. Vai estar no preceito secundário. Pena, multa, ou então pena, detenção, ou então pena, reclusão, e assim por diante. Então, isolada, uma, sozinha. Combinação cumulativa, cumulada, juntas. A lei prevê um conjunto de 2 espécies de pena. Por exemplo, no artigo 157 do caput do Código Penal, que tem a pena de reclusão e multa. São 2. Então, ela prevê um conjunto, um cumulativo de espécies. O artigo 157 é o roubo, tá? Eu não vou ler ele aqui, mas tem no resumo para vocês. A pena dele é reclusão de 4 a 10 anos e multa. Então, tem a reclusão de 4 a 10 anos, que vai ser vista na dosimetria de pena, mais a multa. O juiz é obrigado a aplicar as 2? Essa pergunta aqui na minha cabeça ficou bem dúvida, vamos dizer assim. Mas analisando o direito penal, que o direito penal, das características dele, essenciais dele, é a taxatividade. Então, se no preceito secundário da pena, reclusão e multa, o E é um conectivo, né, vamos dizer assim, de soma. Então, no meu modo de ver, se vier uma pergunta dessa, que eu acho uma pergunta bem tênue de sim e não, tá? Mas, olhando pela taxatividade do direito penal, para mim, sim.
o juiz deve aplicar as duas penas previstas no preceito secundário. Mas agora vem no que me bateu na minha cabeça. E se o criminoso é um morador de rua, vamos dizer assim, que mal tem condições de comprar uma bolachinha de um pacote inteiro. Ele não tem condições nem de se alimentar, mal tem condições de tomar uma água potável, né? Aí me bateu isso na cabeça. Daí eu vamos colocar um salvo engano, se a pessoa não tem de jeito nenhum de conseguir fazer o pagamento de uma multa, por exemplo. Agora, detenção ou reclusão, ok. Mas com relação à multa desse morador de rua? Aí vai complicar grande. Mas com relação à taxatividade do direito penal, para mim a resposta é sim. Essa é a combinação cumulativa. Agora temos a combinação alternativa. A alternativa vem de alternância, esse ou aquele. Combinação alternativa, a lei coloca à disposição do magistrado a aplicação única de uma, mas ele tem que escolher entre duas espécies diversas de pena. Por que espécies diversas de pena? Olhando as espécies da pena vai ser dividida em privativa de liberdade, restritivas de direito e multa. A restritiva de direito, salvo engano, não sei se encontra alguma tipificação penal, mas a privativa de liberdade e a multa tem. São duas espécies diferentes. Na privativa de liberdade existe a detenção e a reclusão. Então, nessa combinação alternativa, o juiz terá que aplicar uma única de duas espécies diversas de pena. Há duas opções, mas o julgador somente pode aplicar uma delas, que é no caso do artigo 140 do Código Penal, que é a injúria. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. A pena, que está no preceito secundário, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Você vê aqui, detenção é uma espécie, multa é outra. Então ele vai escolher entre detenção ou multa. Estou frisando bem isso porque na próxima também, depois que eu explicar a próxima vai ficar mais fácil de entendimento. Essa é a combinação alternativa, alternância entre espécies diferentes. E a combinação paralela, são duas ruas que correm juntos, uma ao lado da outra, paralela. Então, quer dizer que são espécies iguais. Combinam-se alternativamente também, ou uma ou outra, duas modalidades da mesma pena, de mesmas espécies. Então, mesma espécie, eu acho que vai cair sempre no privativo de liberdade, que é detenção ou reclusão. Como, por exemplo, no artigo 235, que está no capítulo de crimes contra o casamento. O artigo 235 trata da bigamia. No seu parágrafo 1º do Código Penal, existe a pena de reclusão ou de detenção. Daí, detenção e reclusão são da mesma espécie, são da privativa de liberdade. Então, nessa paralela, lembrar que as paralelas caminham juntas, uma do lado da outra, então da mesma espécie. Ou reclusão ou detenção. Já na combinação alternativa, já é espécies diversas. Pode ser uma de privativa de liberdade com a multa, entendeu? Aqui a classificação das penas, quanto ao critério adotado pelo Código Penal. Elas subdividem-se em privativa de liberdade, que é a detenção e a reclusão, a restritiva de direitos, que vamos ver mais à frente, e a multa. São 3 tipos, consagrados no artigo 32 do Código Penal. E quanto ao critério
constitucional são as penas permitidas e as penas proibidas. As permitidas são aquelas previstas em lei, sendo assim um rol exemplificativo, pois se admite, entre outras, as penas privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos. São aquelas permitidas que estão tipificadas no Código Penal ou em outra lei fora do Código Penal. Então, são leis permitidas no Brasil. As proibidas são as penas de morte, salvo em guerra declarada, mas vamos pôr assim, são as penas de morte, a de caráter perpétuo, ficar preso até ad eternum, a de trabalho forçado, análogo a escravo, a de banimento, vamos banir ele da sociedade, como vai banir, né? Deixar ele num lugar breu, sei lá. E as cruéis também, são penas proibidas. Então é isso sobre a teoria geral sobre a sanção penal, tá bom? Até mais breve.